Sung Jin-woo conseguiu derrotar Baran, o rei dos demônios. Ele agora tem a habilidade da troca de sombras, onde pode trocar de lugar com qualquer uma de suas sombras. Sung então volta do castelo demoníaco rapidamente devido a esse poder. Ele agora está muito poderoso e todos os heróis de classe S da Coreia sentem sua presença. Enquanto Jin-woo voltava para o mundo humano, vemos que o caçador de rank S, Baek, havia se encontrado com seu antigo amigo Min Byung-gu. Esse caçador é um healer de rank S que se aposentou. Byung-gu é um cara estranho. Ele é o primeiro caçador a se aposentar com todos os membros do corpo intactos. Na verdade, ele é o único caçador de rank S que se aposentou. Afinal, eles ganham muito dinheiro quando estão na ativa. Ele pergunta se Baek vai mesmo participar da raid na ilha Jeju. O líder da guilda do Tigre Branco diz que toda a Coreia poderia acabar se as formigas chegassem ali. Byung-gu pergunta quando seu amigo ficou tão patriota assim. Baek responde que é apenas uma desculpa para ele parecer legal. Afinal, ele teria que fazer isso de qualquer jeito. O healer se recusava a ir. Ele não queria voltar mais naquele lugar. Ele não seria convencido por nada. Baek diz que não estava ali para isso. Ele apenas queria ver o seu amigo, já que não sabia quando isso aconteceria novamente. Byung-gu estava se preparando para se tornar um professor. Ele queria ser uma pessoa comum. O healer também tinha recebido outra proposta, ser o mestre da guilda, criada pela empresa Yodin Arquiteturas. Outras propostas parecidas também surgiram, mas ele as recusou. Byung-gu tremia. Apesar de ser um caçador de rank S, ele não suportava estar em lugares onde o sangue seria derramado. Sua história poderia se tornar um drama, afinal, seria bom se as guerras ficassem apenas nos livros. Baek sorri, seu amigo realmente é uma pessoa comum, mas os outros caçadores são anormais. Poucos caçadores odeiam lutar contra monstros, com certeza a maioria deles são healers, mas ao menos eles gostam de curar os outros. Será que apenas os que gostam de lutar conseguem despertar? Enquanto isso, Sung Jin-woo chega no hospital onde sua mãe se encontra. Ele tem medo de estragar tudo e não poder mais consertar. Por estar em um coma profundo, sua mãe poderia não ser capaz de engolir a água sagrada da vida, e também não teria garantia de que isso iria funcionar. Sung presenciou muitos milagres que foram criados pelo sistema, histórias que outras pessoas jamais acreditariam. E isso aconteceu graças ao poder do sistema. Um caçador de rank E como ele conseguiu chegar tão longe. Talvez ele devesse confiar no sistema mais uma vez. Sung abre uma poção de água da vida. Ele estava tremendo. Jin-woo coloca a poção na boca de sua mãe. E enquanto faz isso, ele vê uma cicatriz no pescoço dela. Sung se lembra do que aconteceu. Quando criança, ele queria lavar o cabelo de sua mãe, mas a água estava muito quente e assim a machucou. A mãe de Sung apenas se preocupou com o seu filho pequeno naquele momento. Mas Sung sabia que foi tudo sua culpa e agora ela possui essa cicatriz. De repente, o rosto pálido da mãe de Sung começa a tomar cor. Ele parecia mais saudável do que nunca, mas apesar disso, ela não estava acordando. Sung implorava para que sua mãe abrisse os olhos. Desde o começo, esse foi seu motivo para ficar mais forte. Ele dizia: "Por favor, acorde. Por favor, me deixe assumir o fardo que você carrega, mãe." Enquanto isso, vemos a irmã de Sung estudando. Ela não conseguia se concentrar e resolve tirar o lixo para fora de casa. Jin-ah diz que o tempo estava abafado e se pergunta se o verão estava chegando. Sung, no quarto do hospital, estava triste. Uma brisa leve entra pela janela e movimenta a cortina. E de repente alguém pergunta: "É você, Jin-woo?" Sung olha para cima e vê a sua mãe. Ela finalmente acordou e pergunta por quanto tempo esteve dormindo. Sung estava surpreso. Ele diz que já se passaram 4 anos. Sua mãe pergunta como Jin-ah estava e Sung, tremendo, diz que sua irmã estava bem. A mãe então agradece ao filho. "Obrigada, você manteve sua promessa. Você lidou com tudo sozinho, porque eu fiquei doente. Meu bebê, deve ter sido muito difícil para você, mas eu estou aqui agora." Ela segura na mão de Sung e nesse momento o homem que não para de evoluir, aquele que é reconhecido como o caçador mais poderoso de toda a Coreia, apenas chora. Ele não consegue mais conter suas lágrimas. Sung Jin-woo chora ao ver que cumpriu o seu dever. Sua mãe agora estava de volta.
Nesse momento, os médicos do hospital ficam surpresos. Uma paciente que possui o sono eterno despertou. Isso nunca havia acontecido. Sung pedia a alta imediata do hospital, mas o diretor diz que não poderia fazer isso. Ela não conseguiria nem andar, já que ficou dormindo por 4 anos. O médico informa que o estado da paciente estava perfeito. É como se ela nunca tivesse adormecido. Ela já consegue andar sozinha. O diretor fica surpreso. Isso era algo muito raro e o mundo deveria saber. O médico também tinha dito isso para Sung, mas ele não era um rapaz comum. O diretor pergunta quem seria esse homem, e então o médico informa que o guardião se chamava Sung Jin-woo, o homem que recentemente se tornou o 10º caçador de Rank S da Coreia. E ao ouvir isso, o diretor decide então liberar a paciente imediatamente. Já havia amanhecido, Jin-ah estava no quarto junto de seu irmão e sua mãe. Ela não conseguia parar de chorar. Sua mãe lhe abraça, agora sua filha já era uma moça. Sung observava aquela cena e em pensamentos dizia: meus esforços não foram em vão. Parece que todos os meus problemas até agora estavam sendo para me recompensar com esse momento. Mas enquanto eu trabalho como um caçador, me pergunto se me distanciei demais, porque eu estou ficando quieto. Sung vai para fora do hospital. Ele finalmente liga seu celular depois de ficar vários dias no castelo demoníaco. Aparecem várias ligações perdidas. Ele também descobre que Kaizel, o seu Weaver das sombras, tinha virado notícia. Haviam fotos do Kaizel sobrevoando o céu na noite anterior. De repente, Go Gun-hee liga para Sung. Jin-woo pergunta para o presidente se tinha algum problema. Sung acredita que possa ser algo sobre o Kaizel. Ele perguntava o que houve. Go Gun-hee pergunta se poderia visitar Sung para informá-lo sobre os acontecidos, mas Jin-woo se prontifica. Ele irá encontrar com o presidente da associação. Na reunião, Go Gun-hee diz para Sung que a raid na ilha Jeju irá acontecer em 4 dias. Eles irão eliminar todas as formigas de uma só vez. E para isso precisarão da ajuda de Jin-woo. Eles precisam recuperar aquela ilha e por isso pergunta se Sung se juntaria a eles. Sung normalmente teria aceitado sem hesitação, já que naquele lugar existem monstros de alto nível. Mas agora sua mãe tinha voltado, sua família estava sendo reconstruída. Antes que Sung pudesse falar algo, ele sente uma poderosa energia mágica. Go Gun-hee pergunta se teria algo errado e Sung revela que alguns caçadores devem estar lutando ali perto. O presidente fala que Sung tem bons sentidos. Ele conseguiu detectá-los de longe. Os caçadores de Rank S estão se aquecendo na academia. Como faltam apenas 4 dias até a raid, Goto Ryuji e os caçadores de Rank S estão treinando. O caçador mais forte do Japão estava naquele lugar. Go Gun-hee pergunta se Jin-woo queria dar uma olhada. Nesse momento vemos Baek ativando seu modo fera. Seus cabelos ficam completamente brancos. Ele enfrentava outro caçador de rank alto que estava vestindo com um dobuk. O caçador misterioso utiliza suas habilidades em artes marciais e consegue derrubar o caçador de rank S com facilidade. O homem dizia: mestre Baek, um rapaz jovem como você deveria utilizar mais força. Baek então responde: eu não sou nenhum mestre, mestre Ma Dong-wook. Os dois medem suas forças novamente. O nível de força e poder utilizado nesse treinamento era algo surreal. Go Gun-hee diz que é incomum todos os caçadores de Rank S se reunirem em um lugar. Sung percebe que Baek estava sendo pressionado. De repente, Choi Jong-in chega até ali e revela: se Baek fosse com tudo, o mestre Ma Dong-wook não teria chance alguma. Ele cumprimenta Jin-woo e diz que o homem de dobuk era Ma Dong-wook, o mestre da Guilda Fama, um tanker de Rank S. Sung pergunta por que Baek não utilizava toda a sua força, já que Dong-wook era alguém igualmente poderoso. Choi Jong-in responde que é difícil utilizar todo o seu poder com tanta gente olhando. O mestre Baek se transforma em um verdadeiro monstro quando luta. Sung percebe que os rumores sobre as habilidades de transformação de Baek eram realmente verdadeiros. Eles também avistam outros caçadores reunidos. Aqueles eram Goto Ryuji e os caçadores japoneses de Rank S. Os caçadores de Rank S do Japão chegam até a Coreia. Eles eram Ipei Izawa, Mari Ishida, Ken Tanaka, Minoru Hoshino,
Atsushi Kumamoto, Kanai Tawaka, Tatsumi Fujishima, Kei, Akari Shimizu e o líder Goto Ryuji. Sung Jin-woo chama a atenção dos caçadores japoneses. Goto Ryuji percebe que Sung tem a aura de um caçador assassino. Ele não conseguia esconder isso, porém logo ele é informado de que Sung seria um mago. Ryuji fica surpreso, isso era impossível. Os caçadores de Rank S da Coreia também olham para Sung Jin-woo. Cha Rain olha para cima, ela estava imaginando porque o clima daquele lugar mudou. Foi por causa dele, Sung Jin-woo. O caçador japonês chamado Kei diz que iria vomitar com tantos caçadores de Rank S reunidos naquele lugar. O seu nariz era sensível, igual ao de Cha Rain. Ele sentia o odor da mana dos caçadores de alto nível. Para evitar isso, Kei utiliza uma máscara. Enquanto isso, a batalha entre Baek e Ma Dong-wook continua. A auxiliar de Goto Ryuji diz que os caçadores daquele lugar não pareciam grande coisa. Afinal, ela já viu Goto participar de várias raids e por isso os outros caçadores de Rank S não a surpreendiam mais. Goto Ryuji diz que isso não era verdade, afinal existia uma caçadora poderosa ali. Ele então olha para Cha Rain. Essa mulher e Go Gun-hee poderiam ser comparados com os melhores caçadores de Rank S do Japão. Nesse momento, um caçador de Rank A chamado Park Jong-soo chega no local. Ele era o líder da Guilda Cavaleiros e pergunta o que a tradutora de Goto disse. Ele sabia falar japonês e não gostou nada de vê-la insultando os caçadores coreanos. A Guilda Cavaleiros é uma das 5 grandes guildas da Coreia. Eles são a guilda que possui o maior número de caçadores de Rank A. A tradutora pergunta se aquele caçador de Rank A também iria participar da raid na ilha Jeju. Afinal, essa missão deveria ser composta apenas de caçadores com Rank S. Porém, é dito que Park Jong-soo iria formar o time de defesa. A tradutora diz estar aliviada, afinal, não poderiam confiar em caçadores de Rank A em uma missão tão importante. Goto Ryuji pede para sua subordinada, Hanekawa, parar de causar problemas. Park Jong-soo diz que uma tradutora não saberia a magnitude do que estava acontecendo. Nesse momento, Hanekawa retira o seu blazer. Ela pergunta se o caçador de Rank A gostaria de testar suas habilidades. Ela era uma caçadora de Rank A do Japão e pergunta se Park Jong-soo conseguiria derrotar alguém que está ali apenas para fazer a tradução. O líder da Guilda Cavaleiros diz que ela deveria parar de subestimá-los. E Hanekawa pergunta se por acaso ele seria um caçador passivo. Sung Jin-woo observava aquela disputa entre caçadores de Rank A. Choi Jong-in também diz que isso era interessante. Park Jong-soo então estabelece as regras daquele confronto. O primeiro a agarrar o pulso do outro será o vencedor. Hanekawa então percebe que não poderá atacar de qualquer maneira. Se ela der um soco e seu braço for agarrado, ela irá perder. Essa regra envolve estratégia. Ela pergunta se Park Jong-soo iria lutar com aquela postura. O líder da Guilda Cavaleiros estava com as mãos no bolso. Ele diz para Hanekawa não se preocupar. Ele irá tirar suas mãos apenas quando for agarrar o pulso dela. A caçadora acredita que Park Jong-soo estava confiante em sua velocidade. O confronto então começa. Hanekawa avança na direção do caçador de Rank A. Ela tenta agarrá-lo de qualquer maneira, mas Park Jong-soo conseguia desviar de todas as suas investidas. A caçadora deseja acabar logo com isso, mas quando tenta avançar, sua mão é atingida por um golpe. Park Jong-soo utilizou um chute para afastá-la. Ele diz que isso não foi um ataque, ele apenas a empurrou. Ela diz que não conseguia entender muito bem o dialeto do adversário, mas ele deveria tomar cuidado, já que suas calças estão rasgadas. Park Jong-soo fica nervoso, suas calças rasgaram devido àquele chute. Hanekawa então avança rapidamente, essa era a sua chance. Ela tenta agarrá-lo, mas de repente Park Jong-soo consegue segurar o pulso da adversária. Ele dizia: "Você é muito lenta, tradutora." Provavelmente é o tipo de pessoa que se esconde atrás dos tankers, sem contar que sua experiência em combate contra humanos parece ser nula. Na Coreia do Sul, temos todo tipo de problemas. Mesmo se não quisermos, tem horas que temos que lutar contra humanos, e no pior dos casos, eles devem ser mortos. Você terá problemas se não levar isso em consideração. Diferente de monstros, os humanos não se movem em padrões simples. Se eu tivesse uma faca comigo, sua garganta estaria cortada. Nesse momento, o caçador de Rank S, Goto Ryuji, se aproxima. Ele diz que foi um duelo interessante, e para construir um elo de confiança entre eles, Goto faz uma proposta. Um duelo entre os caçadores de Rank S, utilizando as mesmas regras.
Sung Jin-woo entende, Goto queria ver as habilidades dos caçadores coreanos. O presidente Go Gun-hee aceita o desafio, porém eles deveriam deixar de lado os magos e os caçadores passivos. Afinal, seria difícil julgar uma batalha entre eles. Baek também diz que devem adicionar outras regras. Quem tocar nas costas ou nocautear o adversário será o vencedor. E essa disputa seria em grupos. Goto Ryuji entende o recado. Os assassinos teriam vantagem em uma disputa de agarrar o pulso. Ele aceita as novas regras. Jin-woo acredita que Ryuji ficaria de fora da disputa, mas de qualquer forma, ele poderia ver as habilidades dos outros caçadores. 2 grupos de 4 pessoas são formados. Um dos caçadores japoneses, chamado Kenzo Tanaka, sabia que Baek e Ma Dong-wook eram fortes. Afinal, eles acabaram de ver uma luta entre eles. Porém, Baek ainda escondia algo, e a caçadora de rank S Kanai Tawaka decide enfrentar Cha Ha-in. Lin Tae-gil, o líder da guilda Ceifadores, espera que os adversários peguem leve com ele. Os caçadores coreanos se preparam para a batalha. Ma Dong-wook diz que está na hora de começar. A sua habilidade é a gigantificação. Ele consegue aumentar de tamanho. Kenzo concentra sua energia mágica. Aquela será uma luta de força bruta. Ele avança na direção de Dong-wook. Os seus punhos se chocam. Kenzo deseja saber qual dos dois era o mais forte. O impacto de seus socos rasgam a camisa de Kenzo e também danificam o Dobuk de Dong-wook. Enquanto isso, Lin Tae-gil enfrentava o caçador Minoru Hoshino. Ele diz que Minoru era rápido e estava confiante. Ele ficaria em desvantagem se tentasse se aproximar. Criar distância é a sua especialidade e por isso Tae-gil ativa sua habilidade. Ele consegue disparar vários ataques a longa distância. Minoru desvia daqueles golpes. Aquelas eram as flechas de mana. Elas estavam indo em todas as direções. Tae-gil era um atirador. Os demais caçadores japoneses desviam dos ataques. Eles devem derrotar o líder da guilda Ceifadores primeiro. O presidente Go Gun-hee diz que aquele campo de treinamento foi construído utilizando as melhores gemas mágicas que existem. Caçadores comuns não conseguiriam arranhar as paredes daquele lugar, mas esses caras fizeram uma bagunça em poucos segundos. O campo de batalha estava sendo destruído. Go Gun-hee se arrepende um pouco de ter aceitado aquele desafio. Afinal, os jovens caçadores japoneses estavam em perigo. O oponente deles é um dos caçadores de rank S mais poderosos. Eles precisam tomar cuidado. Baek não vai apenas segurar os seus punhos, ele vai quebrar os seus braços. O líder da guilda do Tigre Branco se transforma. O seu adversário é o caçador Atsushi Kumamoto. Ele diz que o mais forte deve sobreviver e ataca Baek pelas costas. Ele sente a sede de sangue do inimigo. Baek se vira rapidamente e Atsushi toma distância. Ele pergunta por que o adversário recuou. Será que o caçador japonês se assustou? Em pensamentos, Atsushi dizia que ele não serve para ser um caçador. E por isso, na hora de atacar, acabou ficando nervoso. Baek se perguntava se Kumamoto era um gênio ou então um covarde. Provavelmente ele não é muito agressivo. Parece que o Goto quer testar as habilidades dos caçadores coreanos com esse cara. Baek espera que o inimigo esteja preparado, já que ele está sendo feito de cobaia e irá levar essa luta um pouquinho mais a sério. As mãos de Baek começam a ficar brancas, suas garras aparecem, o olhar dele mudou. E com isso Kumamoto fica assustado. Ele apenas pensava em fugir e Baek avança rapidamente em sua direção. O Tigre Branco diz que Atsushi é mais covarde do que ele pensou. Ele deveria ser um dos melhores caçadores de rank S após despertar. Kumamoto ainda consegue desviar das garras de Baek e observando aquela luta está o líder da guilda Cavaleiros. Esse é Park Jong-soo, um caçador de rank A. Ele diz que todos naquele lugar são verdadeiros monstros. Sua luta contra a tradutora japonesa parece coisa de criança agora. De repente, uma grande explosão acontece no campo de treinamento. Aquilo chama a atenção de Baek. Um dos caçadores de rank S da Coreia foi derrotado. O gigantesco Ma Dong-wook perdeu para o jovem Kenzo Tanaka. Tanaka estava de pé e diz que a vitória foi sua. Ma Dong-wook sorria. Ele não acreditava que foi derrubado assim. De repente vemos outra batalha. O caçador de rank S, Lin Tae-gil, foi encurralado. O líder da guilda Ceifadores estava com seus 2 braços sendo segurados pelo adversário. O caçador japonês Minoru Hoshino conseguiu a vitória. Agora 3 caçadores do Japão estavam se juntando para derrotar Baek.
Ele pergunta quem será o próximo adversário. Os três ali presentes acreditavam que enfrentá-lo seria mais fácil do que enfrentar Cha Rain. Se fosse isso, eles estariam enganados. Enquanto isso, Cha Rain estava enfrentando a caçadora Kanai Tawaka. A garota estava surpresa. Cha Rain não era apenas rápida, mas também muito forte. Era impossível encontrar um padrão em seus ataques. Cha Rain era chamada de a dançarina. Isso acontecia por causa de seus movimentos ágeis, que são similares a movimentos de dança. Ela consegue derrotar qualquer oponente de forma rápida. Mas como Cha Rain sentia vergonha desse nome, o líder da guilda Hunters proibiu que ela fosse chamada por esse apelido. E por isso, poucas pessoas sabem dessa história. Cha Rain atacava a sua adversária rapidamente. Em um momento, Kanai tenta desferir um golpe, mas ela é quase atingida por um poderoso ataque de Cha Rain. A menina fica assustada e paralisa por um segundo, sendo esse tempo o suficiente para Cha Rain tocar as suas costas. A caçadora de rank S da Coreia consegue a vitória e agora corre rapidamente para ajudar Baek. Mas de repente, vemos que Kumamoto se aproxima sorrateiramente pelas costas de Cha Rain. Ele acredita que pode vencê-la dessa forma, porém de repente, a caçadora de rank S se vira rapidamente e desfere vários socos. A sua velocidade era gigantesca, seus ataques pareciam uma metralhadora. Mesmo os caçadores de rank S não sabiam dizer quantos socos ela foi capaz de disparar. Seria algo em torno de 10 ou 14. Kumamoto certamente não conseguiu bloquear todos esses golpes. E nesse momento vemos que seu rosto estava coberto de sangue, porém Kumamoto também estava irritado agora. Quando ele fica irritado, a sua personalidade muda completamente, mas na verdade é que ele apenas perde a razão e depois que termina a luta não se lembra mais de nada. Essas informações foram ditas por seus companheiros japoneses. Kumamoto tinha uma péssima personalidade para competições. É possível que ele utilize golpes sujos a partir desse momento, mas o real perigo é que ele ataque até mesmo seus companheiros. Kumamoto é um caçador de rank S que consegue fechar portais de rank B sozinho. Ele também foi um caçador que recebeu um despertar duplo. Goto Ryuji observava a luta. Ele diz para os caçadores da sua guilda pararem Kumamoto se ele ultrapassar o limite. Os caçadores coreanos não podem se machucar gravemente. Goto queria apenas testá-los. Hanekawa dizia que eles devem parar Kumamoto agora mesmo. Eles não poderão compensar os caçadores da Coreia pelos danos que irão sofrer. Kumamoto fica em fúria. Ele avança rapidamente na direção de Cha Rain. A caçadora de rank S estava surpresa. Ele era rápido. Kumamoto ataca Cha Rain. Ela estava prestes a ser atingida. E nesse instante uma grande explosão acontece. O caçador japonês fica surpreso. E quando a poeira abaixa, percebemos que Sung Jin-woo interferiu nessa batalha. Sung segura facilmente o pé de Kumamoto. Ele coloca sua mão nos ombros de Cha Rain e dizia: "Isso é apenas uma competição, mas ainda assim a sede de sangue desse cara está um pouco alta demais. Espero que não se importe se eu me intrometer." Kumamoto chama Sung de maldito e tenta atacá-lo mais uma vez. Jin-woo rapidamente segura os dois pulsos do adversário e o imobiliza no chão. Atsushi Kumamoto foi derrotado. Goto Ryuji fica intrigado. Sung era muito veloz. Ele pergunta para Hanekawa se aquele garoto era realmente um mago. A tradutora diz que sim. Isso foi o que as fontes oficiais informaram. Goto acredita que pode haver algo mais, e por isso ele mesmo irá descobrir. Sung diz para Cha Rain que era melhor considerarem que o grupo coreano perdeu, afinal ele se intrometeu naquela luta. Cha Rain diz que isso é verdade, e Baek Yonho também tinha sido derrotado. Kenzo havia tocado em suas costas, e em pensamentos, Baek chega à conclusão de que a diferença entre suas habilidades realmente era grande. Mesmo se ele tivesse se transformado, não iria adiantar. De repente, Goto Ryuji e Hanekawa se aproximam de Sung Jin-woo. Ela diz que o mestre da guilda Drowsword queria enfrentar Jin-woo. Os olhos de Sung brilham. O caçador mais poderoso do Japão gostaria de enfrentá-lo. Sung conseguia entender o que Goto queria apenas por observar a sua aura. Ele quer ver por si mesmo o quanto Sung era forte. Jin-woo não tinha certeza de quais seriam as intenções de Goto, mas essa é uma boa chance para ele testar o quão forte ficou depois do castelo demoníaco. Sung sorri e Goto Ryuji fica surpreso com isso. Hanekawa então diz que Sung Jin-woo
Jin-woo aceitou o desafio, mas ele tinha uma condição. Goto pergunta o que seria e a tradutora revela. Ele disse que apenas irá lutar se o senhor utilizar toda a sua força. Goto fica extremamente sério. Sung Jin-woo estava subestimando o poder do caçador mais forte do Japão. Ele se perguntava se o garoto da Coreia estava mesmo falando sério. Vemos Cha Ha-in e Lin Tae-gil que observavam aquilo. O líder da guilda Ceifadores se perguntava o que estava acontecendo. Goto pensava que poderia utilizar seu verdadeiro poder. Afinal, eles possuem a healer de Rank S Shimizu e por isso ninguém irá se machucar seriamente. Goto Ryuji aceita as condições de Jin-woo. Shimizu iria se certificar de cuidar de todos os feridos. Ele então aponta para Sung e diz que ela deveria cuidar dele também. Goto Ryuji tem certeza de que irá vencer. Ba Dong-wook não conhecia Sung e dizia: então esse é o infame 10º caçador da Coreia. Não acredito que ele vai lutar mesmo contra Goto Ryuji. Cha Ha-in apenas observava, mas ela sabia que tudo iria ficar bem. Sung Jin-woo conseguiu derrotar um boss de uma dungeon de Rank A e centenas de orcs superiores sozinho. Cha Ha-in sabe do potencial de Jin-woo. Baek observa a garota e pergunta se ela estava bem. Afinal, mesmo estando cercada por todos esses caçadores, Cha Ha-in não estava mais utilizando seu lenço. Ela então pergunta se Baek não iria impedir aquela luta. Afinal, ele era conhecido do Sung Jin-woo. O líder da guilda Tigre Branco diz que isso era verdade, porém ele não faria isso. Afinal, o seu motivo é o mesmo de Cha Ha-in. Ele dizia não está animada para ver essa luta. Baek sorri, tanto ele quanto os outros caçadores que conhecem Sung Jin-woo querem ver o quanto ele evoluiu. Baek pergunta se Cha Ha-in estava bem, afinal ela não estava utilizando o seu lenço. Sabemos que a caçadora de Rank S é sensível ao cheiro da mana emanada pelos caçadores. Ela responde que não poderá se preocupar com isso na ilha Jeju e por isso estava se adaptando. Ela pergunta se Baek não iria impedir a luta de Sung contra Goto, afinal ele era conhecido do Sung Jin-woo. O líder da guilda Tigre Branco diz que isso é verdade, porém ele não faria isso, afinal o seu motivo é o mesmo de Cha Ha-in. Não está animada para ver essa luta. A caçadora fica surpresa. Baek estava sorrindo. Ele queria ver a evolução de Jin-woo. Em pensamentos, o caçador de Rank S dizia que acreditava que Sung tem a habilidade de evoluir. Então é possível que ele esteja ainda mais forte do que da última vez. Sung diz para Goto que estava pronto, eles deviam começar. Mas antes que pudesse terminar de falar, Goto ataca o rosto de Sung. O poder do ataque de Goto Ryuji era gigantesco. Uma grande explosão se forma, mas mesmo assim, o caçador japonês não consegue atingir Jin-woo. Ele se pergunta se errou o ataque. E vemos que Sung conseguiu tomar distância. Goto estava inconformado. Apesar de dizerem que Sung é um mago, isso não faz sentido nenhum. Seus movimentos são ágeis e também silenciosos. Mesmo que esteja enganando a todos, ele não poderia enganar Ryuji. Goto deseja revelar todos os segredos de Sung Jin-woo. Isso não vai acabar até ele conseguir descobrir o que Jin-woo escondia. Goto desperta a sua aura mágica e Sung percebe que Goto certamente era diferente dos demais caçadores de Rank S. Ele é muito forte. Goto cria um tipo de lâmina de mana em seu braço e ataca Sung. O necromante da sombra sorri. Os golpes do adversário são fáceis de desviar. Goto fica furioso ao perceber que Sung estava sorrindo. O caçador japonês chamado Ipei Izawa pergunta para Kenzo se eles não deveriam parar aquela luta. Kenzo revela que Goto planejava lutar a sério. Lin Tae-gil estava impressionado com os ataques assustadores de Goto. Ele mal conseguia vê-los. Ma Dong-wook diz que Sung estava se saindo muito bem. Não existem muitos caçadores que conseguiriam desviar de tantos ataques como esse. Cha Ha-in estava assustada. Ela entende que Sung não estava aguentando o combate. Na verdade, ele estava apenas brincando com Goto. Mesmo com todos esses ataques, Sung não parava de provocar o adversário. Choi Jong-in reaparece. Ele diz que algo interessante estava acontecendo. Goto Ryuji atacava sem parar. Os seus golpes eram rápidos e fortes, porém nenhum deles conseguia atingir Jin-woo. Goto começa a se perguntar se Sung estaria mesmo desviando ou se era apenas sorte. Se ele não utilizar toda a sua força, poderia perder para esse garoto. Goto Ryuji então decide matar Sung Jin-woo. Ele ataca com todo o seu poder. Seu objetivo é acabar com a vida de Sung.
De repente, o sistema avisa Jinwoo que seu adversário estava emitindo uma grande sede de sangue. O rosto de Sung acaba sendo arranhado. Goto finalmente o atingiu de raspão. O caçador mais forte do Japão então lança outro ataque certeiro. Esse era o fim de Sung. Porém, vemos que Ryuji estava surpreso. Sung segurou a mão de Goto. Jinwoo fez isso porque ele poderia acabar recebendo uma quest de emergência, assim como aconteceu quando ele enfrentou Hwang Dong-suk e Kang Tae-shik. Se isso acontecesse, poderia ser algo trágico. Sung fala também que poderia ter perdido seu olho se ele fosse um pouco mais lento. Goto estava com raiva. Ele percebe que Sung tem uma força insana. Ele poderia ter agarrado seu braço, mas preferiu segurar a sua mão. Ryuji pergunta: acha que pode brincar assim comigo? E Sung responde que não tem certeza do que o adversário estava falando. A luta acabaria se ele segurasse o seu braço. Até Goto não iria querer que acabasse assim. Goto, Ryuji e Sung Jinwoo avançam com todo o seu poder. Baek, nesse momento, ativa o seu modo fera. Cha-Rain também avançava. Esse ataque final poderia ser perigoso. O poder emanado por Sung e Goto era gigantesco. Se os dois se acertarem, algo terrível pode acontecer. Rapidamente, Baek e Cha-Rain seguram Sung Jinwoo. Enquanto isso, o caçador Minoru segura o Goto, enquanto Kei cria uma barreira de gelo entre Sung e seu adversário. Baek diz para Sung parar com aquela luta. Goto teria que liderar os caçadores japoneses daqui a alguns dias. Cha-Rain também dizia que ele não vai poder assumir essa responsabilidade se acabar se machucando ali. Baek diz que essa luta saiu do controle e por isso eles devem encerrar as lutas de treino por hoje. Ele pergunta se atrapalhou Sung, mas Jinwoo responde que estava tudo bem. Ma Dong-wook começa a rir. Sung conseguiu segurar o Goto e também saiu com apenas um arranhão na bochecha. Com certeza Jinwoo é alguém interessante. Dong-wook elogia Sung, dizendo que seu físico era muito bom. A Guilda Fama tinha muitos magos, mas ninguém forte como Jinwoo. Por isso ele o convida a se juntar à Guilda Fama. Porém, Choi Jong-in revela que Sung também era um mago, e nesse momento, Ma fica completamente surpreso. Sung tem a sensação de que exagerou um pouco, mas agora sabia a força de todos os caçadores ali presentes. Agora ele sabe que Go Gun-hee, Choi Jong-in, Cha-Rain, Baek Yeon-ho e Goto Ryuji, mesmo sendo caçadores de Rank S, eles não conseguiram detectar os soldados das sombras. Sung escondeu seus soldados nas sombras dos caçadores mais poderosos, e nenhum deles percebeu. Sung conversa com o presidente Go Gun-hee. Ele responde à proposta de participar da raid na ilha Jeju. Go Gun-hee fica surpreso. Enquanto isso, Hanekawa percebe que Goto Ryuji estava estranho. O caçador mais forte do Japão estava suando frio. Ele estava em estado de choque. O poder de Sung Jinwoo realmente o assustou. Tempo depois, somos levados até o prédio da Guilda Tigre Branco. Baek se perguntava se algo assim era mesmo possível. Sung Jinwoo realmente consegue evoluir sem parar. Será quanto ele valeria? Tentar recrutar Sung era inútil, mas ele ainda poderia construir uma amizade com esse caçador talentoso. É hora do plano B. Baek recebe a lista dos caçadores que participariam da raid na ilha Jeju e de repente ele fica surpreso. Sung Jinwoo não vai comparecer. Enquanto isso, Goto Ryuji informa o caçador de Rank S, Reiji Sugimoto, sobre a existência de um talentoso caçador que mora na Coreia do Sul. Sugimoto é o vice-líder da guilda Drowsword. Ele é o segundo no comando depois de Goto. Sugimoto dizia que esse novo caçador ainda deve ser mais fraco do que Goto, mas Ryuji responde que não tem certeza disso. O nome desse caçador é Sung Jinwoo e ele teve um despertar duplo recentemente. Sugimoto informa que Sung não estaria na raid e a lista final tinha como participantes Choi Jong-in, Ma Dong-wook, Baek Yeon-ho, Cha-Rain, Lin Tae-gil e Min Byung-gu. Serão 6 caçadores de Rank S da Coreia nesta raid. Ryuji fica surpreso. Go Gun-hee deve estar louco por não colocar Sung nessa missão, mas contando com os caçadores do Japão, seria um total de 16 Rank S nessa missão. Sugimoto diz que isso não será um problema e que ligaria assim que a raid começasse. No mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.